o nosso levantar, sem que saia uma palavra da nossa boca, tudo o Senhor sabe e conhece muito bem. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha de encontro às nossas vidas, que a Tua palavra, ó Deus, venha fazer a mudança necessária, ó Deus, que seja feita sempre a Tua plena, soberana vontade, Pai, sobre a vida de cada um de nós. É o Senhor, meu Pai, afinal, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que torna nova todas as coisas. É o Senhor, Pai, que faz a diferença daqueles que te servem, daqueles que não te servem. Que nessa noite a Tua palavra possa trazer mudança, que nessa noite o Senhor possa visitar aqueles daqui de perto, aqueles que acompanham de longe. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, produzir o fruto. Deus, que a Tua palavra não volta vazia, mas ela antes há de produzir o fruto por qual está sendo enviada, no nome de Jesus. Amém. Então, aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, onde acabamos de ler a mensagem, Ananias questionou ali ao Senhor, e o Senhor apenas respondeu: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Estava ali então Saulo. A Bíblia, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, fala que Saulo, ele estava ali no capítulo 9, versículo 1, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. A Bíblia diz que ele se dirigiu ali ao sumo sacerdote, pedindo cartas para ir a Damasco, para ali nas sinagogas onde eles encontrassem homens daquelas seitas. Louvado seja Deus, homens daquela seita, quer seja homem, quer seja mulher. Ele queria cartas para que ele tivesse autoridade para prender, autoridade para levar a Jerusalém e a ser preso. Louvado seja Deus. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, e ele, como conhecedor da palavra, ele tratava com total, de forma radical, para com aquelas seitas que surgiam, para falar que era diferente daquilo que ele havia aprendido. Louvado seja Deus. Mas Saulo, naquele momento, ele estava a querer proteger, a querer guardar aquilo tudo que ele aprendeu. Imagina que desde criança ele foi conduzido e ensinado ali sobre tudo que deveria ser certo, tudo que deveria ser errado. E a Bíblia diz que então, ali no caminho, quando ele estava indo, determinado a exterminar essa seita que falava de Jesus, os discípulos que falavam do Senhor, louvado seja Deus, a Bíblia diz que cercou-lhe ali um resplendor de luz do céu. A Bíblia diz que ele foi envolvido ali naquele momento com uma grande luz, forte luz, e a Bíblia diz que ele ouviu uma também voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Louvado seja Deus. Estava ali o perseguidor da igreja, estava ali talvez o número 1 que perseguia a igreja naquele momento de Deus, naquele momento do Senhor. E o Senhor, vendo tudo aquilo, se apresentou a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? No versículo 5 a Bíblia diz que ele disse, respondeu: mas quem é, Senhor? Quem é, Senhor, que fala comigo? Quem é, Senhor, que me dirige essa palavra? Quem é, Senhor, que me faz não enxergar o que eu não enxergo agora? Aquela luz cegou ele de tal maneira que ele não podia entender, mas ele só ouvia uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Saulo. E a Bíblia diz que então Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor,
cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Saulo, ele era perseguidor da igreja, porque até aquele momento ele não sabia que ele estava no caminho errado. Ele estava a perseguir a igreja, a querer destruir, quer seja homem, quer seja mulher. Ele queria acabar com aquela seita que ele pensava existir. Talvez muitas surgiram durante muitos anos ali, com certeza. Ele achava ser mais uma, mas aquela, louvado seja Deus, a circunstância era diferente. O Senhor se apresentou a Paulo ali com uma voz muito forte, com uma luz muito forte, louvado seja Deus, e ele tremendo e temendo e atônito. A Bíblia diz que ele ouviu e atentou à visão de Deus. A Bíblia diz no versículo 7 em diante que os homens, os outros varões que ali estavam com ele, pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não viram a ninguém. A visão que estava ali proposta era somente para Paulo. Havia muitas pessoas com Paulo, com Saulo na verdade, mas a visão era para ele. Às vezes muitas pessoas vão estar conosco na nossa caminhada, mas Deus tem visão especial para mim e para você. Deus tem direção especial para mim e para a sua vida, para que Ele venha nos conduzir ao caminho que Ele quer. Então Deus falou ali com Saulo, ele não se estendeu àqueles outros varões que ali estavam, que ficaram espantados. A Bíblia não fala nada, mas que Saulo, ele teve um conhecimento e um entendimento da parte de Jesus diferente. Jesus se apresentou a ele, Jesus foi até a ele, e Jesus falou ali audivelmente para ele o que ele deveria fazer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz então que Saulo se levantou da terra, abriu os olhos e não via ninguém, e guiando ali pela mão, conduziu a Damasco. E a Bíblia diz que ele esteve 3 dias sem ver, e a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu, e estava ali então a meditar, estava ali então talvez a jejuar, a querer entender todas as atrocidades que ele já havia feito, todas as coisas que ele já havia feito contra o nome de Jesus. E ali impotente, cego, sem poder enxergar, sem poder entender, mas o Senhor então se apresentando a ele, o Senhor então se revelando. Não é diferente da minha e da sua vida. Durante muitos anos, durante a nossa caminhada, andamos da forma como queríamos, falávamos e fazíamos da forma como nós achávamos. Mas aprove a Deus, meu irmão, que um dia o Senhor mudou o meu e o seu caminho. Aprove a Deus, irmão, que um dia o Senhor nos fez ouvir a sua voz. E passamos a entender que não era mais o que nós pensávamos, não era mais o que nós queríamos, não era mais o que nós desejávamos, mas o Senhor passou a colocar a vontade soberana dele dentro de mim e de você, irmão. E passamos a seguir um novo caminho, em novidade de vida, um novo e reto caminho, ao qual o Senhor se apresentou a mim e a você, e nós olhamos para trás e pensamos, olha, na verdade tudo deve ficar para trás, porque agora o Senhor faz nova todas as coisas. E passamos a se entregar a Ele, passamos a querer ouvir ao Senhor, e passamos pela presença do Espírito Santo começar a desejar o Senhor mudar a nossa vida. Assim então agiu o nosso irmão Saulo. Ele foi levado ali, esteve cego, sem ver, e a Bíblia diz que chegando ali em Damasco havia já preparado um discípulo do Senhor, por nome de Ananias. O Senhor disse em visão, mostrou em visão a Ananias. E Ananias até ficou preocupado e dizia, Senhor, mas esse homem ele é um perseguidor da igreja, como se o Senhor não soubesse. Ananias, é Saulo que vai chegar, você vai receber ele. Vai à rua direita, encontra ali com ele, quando ele está lá, o nome dele é Tarso, Saulo de Tarso.
estava ali Saulo orando, estava ali Saulo então buscando a direção de Deus, estava ali Saulo então querendo entender a visão celestial, o novo caminho para a vida dele, o novo e vivo caminho, ia tudo ser transformado, irmão. Porque assim, quando conhecemos a Deus, de que valor pode existir para mim e para a sua vida, irmão, se permanecermos nessa caminhada e não conhecermos verdadeiramente a Deus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que esteve morto, mas a Bíblia diz que hoje vive e que reinará e reina para todos sempre. Mas o Senhor disse para Ananias: olha, vai lá até aquele lugar que vai ter um homem lá chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. E numa visão ele viu que entraria um homem chamado Ananias e colocaria sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, mas como eu falei, de muitos ouvi falar acerca deste homem. Quantos mais tem feitos aos teus santos em Jerusalém? Quantos tem prendido? Quantos têm ordenado a morte? Como pode eu, Senhor, ir lá? Como pode, né? Mas o Senhor deu uma direta resposta. E a Bíblia diz assim que o Senhor respondeu para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O Senhor estava dizendo a Ananias: esse homem que tem poder para prender, esse homem que tem poder dos principais, dos sacerdotes, esse homem que pode ordenar com a própria palavra para que eles sejam presos, esse homem a qual o homem deu poder, a esse escolhi para levar o meu nome. Louvado seja Deus. A esse escolhi e tenho feito por escolha para levar meu nome diante de reis, diante dos filhos de Israel, diante dos gentios. Porque Deus é assim. Deus sempre age diferente de como eu e você, homem, pensamos. Não é de acordo com o natural da minha e da sua vida, mas é sempre da forma sobrenatural de Deus fazer. Amém. Deus sempre vai fazer coisas sobrenaturais ao longo da minha e da sua vida. Na vida do irmão Saulo não foi diferente. Muitos vão dizer o contrário dele, mas esse vai fazer a diferença no meu reino. Esse vai levar o meu nome aonde muitos não poderão levar. Conhecedor da palavra, o apóstolo irmão Saulo, bom entendedor, fazia tendas, tinha uma vida estável, conhecedor da palavra, aos pés de Gamaliel, ali foi criado desde a sua infância. A esse o Senhor escolheu, irmão, para fazer a diferença. E o Senhor ainda completou dizendo para Ananias: e eu lhe mostrarei quanto deverá padecer pelo meu nome. Porque não ia ser fácil a tarefa, não ia ser fácil aquela caminhada. E Ananias então entrou na casa e colocou as mãos ali e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde estava vindo, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que então Ananias colocou as mãos e naquele momento ele foi curado, voltou a enxergar e ainda foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que então caíram dos olhos ali como as escamas, recuperou a vista e levantou-se e ainda foi batizado, irmão. Saulo na verdade estava pronto para o seu ministério. Paulo estava ali pronto para seguir a visão celestial. O Senhor havia dado direção a ele. O Senhor havia dado um novo e vivo caminho. O Senhor havia dado uma nova conduta a ser adotada. Louvado seja Deus. E muitos que ele perseguia, e muitos que
ordenou que matasse, louvado seja Deus, ele vai passar então de perseguidor para ser perseguido da igreja. O papel então se inverterá. E a Bíblia diz aqui que, tendo ficado ali, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que ali estavam em Damasco. Ele não voltou a Jerusalém para procurar saber nada. Ele se propôs a levar a palavra que o Senhor havia revelado a ele ser. Louvado seja Deus. E ele disse: olha, logo parti para as sinagogas, e Saulo pregava a Jesus, que este Cristo era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam: mas não é este que em Jerusalém perseguia? Não é este Saulo que em Jerusalém queria destruir, que invocava este nome, louvado seja Deus, para matar dessa seita? Mas a Bíblia diz que então Saulo, ele ensinava sobre Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Saulo se esforçava muito mais. Saulo então anunciava muito mais. A Bíblia diz que ele então confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele convencia todos que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus era o Salvador, meu irmão. Com as mesmas palavras que antes ele usava para destruir, Deus passou a usar ele para abençoar. Naquela mesma fonte, que dele saía a palavra tortuosa de destruição, de matança, o Senhor fez nova todas as coisas. Ele passou a abençoar o reino de Deus, ele passou a levar a palavra de Cristo, ele passou a dizer: olha, aquele que estamos falando não é na verdade o que estão dizendo, mas esse é o próprio Filho de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui que, tendo então passado muitos dias, os judeus não podiam contender com sua sabedoria, com seu entendimento. Eles procuravam tramar uma maneira para matar Saulo. Eles tentavam arrumar uma maneira, louvado seja Deus, para acabar com a vida dele. E a Bíblia diz aqui que ele então fugia, ele então saía dos momentos de dificuldade, onde eles armavam ciladas. Louvado seja Deus. E Deus dava o escape. Deus havia chamado ele para uma grande obra. Deus havia chamado Saulo para um grande ministério. E não era qualquer cilada de homem que ia derrubá-lo, não era qualquer cilada de homem que ia fazer ele parar a obra que Deus havia começado. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui, irmão, Saulo chegou então em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele procurava então, em um certo momento, se juntar aos discípulos, mas ali até mesmo os discípulos, a Bíblia diz, temiam. Até mesmo os discípulos ficavam com medo, não crendo que ele fosse discípulo, mas que ele estava talvez se passando por um infiltrado, talvez. Louvado seja Deus, irmão. Era difícil, mas era real a mudança que Deus estava fazendo na vida dele. E a Bíblia diz que então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou no caminho tudo o que acontecia ali da parte do Senhor, e de como o Senhor havia apresentado a ele, e como em Damasco falara com ousadia, e como em Damasco falava do nome de Jesus. Louvado seja Deus. E ele, louvado seja Deus, chegando ali, continuava a disputar nas sinagogas contra os gregos, contra os doutores das leis. Louvado seja Deus. Mas aqueles homens desejavam matar Saulo. Aqueles homens não queriam ouvir em paz. Aquele que antes se dizia judeu, da seita ali dos fariseus, fariseu, um homem radical, como pode ele agora estar falando de Jesus, está sujando a nossa reputação, o nosso nome? Mas a Bíblia diz que então, irmão, eles ali seguiam. Saulo levava a palavra, e a igreja do Senhor, ela crescia.
A Bíblia diz que assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, elas tinham paz. A Bíblia diz que as igrejas eram então edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. O apóstolo Saulo, então, Paulo, nosso irmão Saulo, ele entrou na igreja, irmão, para poder agregar. Ele entrou na igreja para poder juntar a todos aqueles que ali estavam, ali com dúvida. Jesus é mesmo o Messias. Jesus é mesmo aquele que havia de vir. E a Bíblia diz que depois então de muitos anos na luta do ensino do Evangelho, a Bíblia diz que muitos judeus, os principais dos sacerdotes e os anciões dos judeus, a Bíblia diz que eles lançavam mão de Saulo para o prender. Eles lançavam, aqui já Saulo virou Paulo, amém? A Bíblia diz que então aqueles homens queriam lançar a mão sobre ele, queriam prender. E a Bíblia diz que não era encontrado acusação alguma contra ele. E a Bíblia diz que perante o rei Agripa, ele então começou a se defender, lá no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que então aqueles homens queriam o acusá-lo. Mas esse Paulo, ele sujou o nosso nome, ele fez coisas terríveis diante da nossa comunidade. Mas a Bíblia diz que o rei dizia: olha, não existe nenhum tipo de acusação, para que possamos, como vamos acusar alguém que não tem culpa alguma? Louvado seja Deus. E assim acontecia. A Bíblia diz que o rei Agripa e todos os varões que ali estavam presentes diziam, e aquela multidão de judeus clamava para que ele fosse morto, e achavam que ele, se querem que ele morra, é porque ele tem muitas acusações. Mas o versículo 25 diz que nenhuma coisa era achada digna de morte contra ele. E ele apelou aqui para César, mas a Bíblia diz aqui que não achava coisa alguma diante dele. E o rei Agripa, depois de interrogá-lo, disse: olha, vamos ouvir o que ele tem para dizer, vamos ouvir o que ele tem para se defender, e depois tomaremos alguma decisão a respeito. E a Bíblia diz que o rei Agripa então disse: olha, Paulo, permita-se que te defendas. Permita, Paulo, que você exponha agora a sua defesa, que você fale, porque os que estão aqui querem a sua morte. Os que estão aqui estão acusando para que seja morto. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo começou a dizer, louvado seja Deus, no capítulo 26, ele começa dizendo: olha, rei Agripa, permita-me defender hoje todas as coisas que são acusadas pelos judeus, porque eu tenho conhecimento da palavra. Ele diz aqui: olha, conforme a mais severa seita da nossa religião, ele disse: eu vivi fariseu. Louvado seja Deus. Agora, pela esperança, olha o que ele diz. Agora, pela esperança da promessa que por Deus foi dada aos nossos pais, eu estou aqui e sou julgado pelos judeus, os quais as 12 tribos esperam chegar o nosso Messias, que é Cristo. Por essa esperança, ó rei Agripa, que existe hoje em nossos corações, eu sou acusado pelos judeus. Louvado seja Deus. E eles desejam me matar por isso. Nada fiz, nada cometi para que seja preso, para que pague um alto preço. Mas que coisa incrível, porque também tenho que revelar. Ele diz aqui a Agripa: ó rei Agripa, porque é certo que Deus
ressuscite os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia ser praticado muitos atos. Ele começou a dizer aqui, mas havendo eu tendo o poder dos principais, dos sacerdotes, ele começou a testemunhar da vida dele. Olha, eu também achava um absurdo essa seita. Eu fui criado na lei mais severa que se possa ter da nossa, né, dos fariseus, da nossa religião. Mas eu tive poder para matar, para destruir, para castigar. E eu fui com muita fúria, de forma demasiada, em várias cidades. Eu persegui. Olha, Rei Agripa, em Damasco, eu fui com total poder ali, aos principais. Mas no meio do caminho eu fui visitado. Ó, Rei Agripa, no meio do caminho uma grande luz. Ele começou a contar o testemunho dele. Imagina que Jesus falou para Ananias: olha, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, ao qual levará o meu nome diante de reis e diante dos filhos de Israel. Estava ali então Paulo diante do rei, dizendo o seu testemunho: olha, rei, eu perseguia, eu matava, eu dava causa, eu perseguia, eu fazia coisas terríveis. Mas naquele grande dia, Jesus se apresentou a mim. Mas naquele grande dia, Ele disse para mim: por que me persegues? E Ele começou a contar toda a história, irmão, que nós já vimos aqui. E Ele diz: olha, porque Jesus, Ele fez isso para resgatar os que estão das trevas para a sua verdadeira luz. Jesus, Ele fez isso para aqueles que andam sob o poder do inimigo, de Satanás, venham para o poder de Deus, para que se arrependam dos seus pecados, para que se santifiquem e sejam salvos. Ó Rei Agripa, pelo que o Rei Agripa, a Bíblia diz aqui, olha, pelo que o Rei Agripa, olha, ó Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, disse o apóstolo Paulo. Olha, depois de tudo isso que aconteceu, quem sou eu para desobedecer à visão que Jesus me deu? Eu não fui desobediente à visão celestial. Antes eu comecei a anunciar a palavra em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra, a Judéia, os gentios, por onde eu passava, a muitos se convertiam ao Senhor, e as obras que eu fazia eram dignas, e muitos se arrependiam. E por causa disso, ó Rei Agripa, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram me matar. E alcançando eu o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando o meu testemunho. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O que Deus faz na minha e na sua vida, irmão, é o complemento, né, de testemunho, muitas das vezes, da vida de muitas outras pessoas. Estava ali o apóstolo Paulo falando de coisas que sucederiam sobre a sua vida e que também muitas das vezes acontecem na minha e na sua vida, irmão. Passamos e deixamos, né, de perseguir, passamos a ser aqueles que anunciam a palavra. Glória a Deus. Defendíamos antes e falávamos antes do que não sabíamos, mas hoje falamos com real e verdade daquilo que sabemos, daquilo que aprendemos. E ele então começou a falar: olha, e os judeus não param de me perseguir, porque na verdade eu permaneço dando o meu bom testemunho, não fazendo nada diferente do que antes foi anunciado pelos profetas e por Moisés, tudo o que havia de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a esse povo e aos gentios. E o apóstolo Paulo falando tudo isso e dizendo todas
sua defesa. E a Bíblia diz que então Festo disse: estás louco, Paulo? Quando ele começou a falar da ressurreição dos mortos, que Cristo havia de padecer, na verdade, tudo já havia anunciado pelos profetas, amém? Mas quando ele começou a falar ali da ressurreição dos mortos, levantou-se Festo e disse: estás louco, Paulo? As suas muitas letras te fazem delirar. E ele disse: ó, potentíssimo Festo, não digo. Ele disse assim: olha, antes digo a palavra de verdade, de unção, juízo. Ó, Festo, eu não deliro, ó, potentíssimo, eu não deliro. Antes eu digo uma palavra de verdade, antes eu digo uma palavra que é para mudança de vida e de alma. A Bíblia diz lá em Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem teremos de tratar, aos olhos daqueles com quem teremos de dar conta. Ó potentíssimo Festo, não deliro. Antes digo palavras de verdade, que naquele momento cortou a Paulo e cortou a Festo, que naquele momento cortou a ele e cortou aqueles que estavam ali por ouvir, porque sabiam no fundo que se tratava da verdade, mas na prática muitos ali não poderiam decepcionar o homem. Na prática muitos ali não poderiam deixar os seus lugares privilegiados, não é verdade? As suas receitas, os seus prestígios de homem. E muitos homens continuaram ali nos caminhos de homem. E o nosso irmão Saulo, o apóstolo Paulo, ele resolveu seguir o caminho de Deus. Louvado seja Deus. O homem, irmão, não nos levará a nada e nada a ninguém, mas Deus sim, que sabe o meu e o seu caminho verdadeiro. Ele disse: olha, eu não deliro, eu estou falando a mais pura verdade e de um são juízo, não estou louco. Estás louco, Paulo? As tuas muitas letras te fazem delirar. Ele contou um forte testemunho de uma visão celestial que em um monte de homens que ali estavam, só ele teve. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Porque não escolhesse nós, né, a Ele, mas Ele nos escolheu a nós, irmão. Amém, meu Deus. Não foi eu e você que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu. Ele foi ali diante daqueles homens onde estava Saulo e disse: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus sabia como passava o seu coração, Deus sabia como vivia ele por dentro, Deus sabe da minha e da sua história, do meu e do seu caminho. E quantas vezes hoje recebemos um convite, mas não queremos ir, e tantas vezes hoje recebemos uma palavra, mas não queremos tomar uma decisão por causa do que os outros vão pensar, por causa do que os outros vão dizer, por causa do que os outros vão refletir ao meu e ao seu respeito, e você prefere continuar com a sua vida destruída por dentro, sem ter uma mudança verdadeira, sem ter uma transformação radical que às vezes é necessária para se chegar aos pés do Senhor. Mudanças essas e verdadeiras que nos tornarão diferentes para uma eternidade, que nos levarão ao caminho para uma eternidade. Louvado seja Deus, eu não deliro, mas digo a palavra de verdade, não são juízo. Porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe essas coisas, e não creio que todas essas coisas estão em oculto,
Porque não há nada oculto, acabamos de ler, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que tu crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? A Paulo. E disse Paulo: olha, provera a Deus que eu, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também a todos quantos hoje estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, exceto as cadeias. Olha, que me dera provera a Deus que não só tu, ó rei Agripa, não só tu, Festo, mas a todos que aqui estão ouvindo, louvado seja Deus, se tornem tais quais eu sou. Ou seja, se tornem, uma nova criatura como desejei ser. Se tornem uma nova criatura em Cristo Jesus. É um novo nascimento, irmão. Louvado seja Deus. E dizendo ele isso, se levantou o rei e o governador, com que eles ali estavam, e apartando-se dali, falavam uns aos outros, dizendo: olha, esse homem nada fez digno, mais uma vez, esse homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse à Festo: olha, bem poderia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Louvado seja Deus. Amém. Nada era encontrado nada era encontrado para incriminá-lo, nada era encontrado ali para o poder condená-lo. Louvado seja Deus. Jesus estava na nova direção do apóstolo Paulo. E a palavra de Deus, a Bíblia diz, era levada. A palavra de Deus era anunciada aos quatro cantos da terra, irmão. Porque ele era conhecedor da palavra, ele era conhecedor do que Jesus queria para fazer para a vida dele e das outras que ele ensinava. Quer seja judeus radicais, quer seja gregos, a Bíblia diz onde ele chegava, o nome de Jesus era glorificado. O nome de Jesus era anunciado. E é essa transformação, irmão, que Deus ele deseja fazer completamente na minha e na sua vida. Não só para nos convertermos a um novo caminho, mas para levarmos a preciosa palavra, independente das perseguições, independente das críticas, independente daqueles que querem desmoralizar, daqueles que querem difamar, independente. Mas importa, a Bíblia diz, obedecer a Deus do que os homens. Porque naquela visão que Paulo teve, ele mudou toda uma geração, irmão. E ele diz aqui: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, sejam eles assim, pregamos e assim havemos crido, e há de se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem, na palavra. Ou seja, ele não esteve quando Jesus esteve aqui, irmão, mas ele julga que ele trabalhou tanto quanto os discípulos. Louvado seja Deus. Ele fez verdadeiramente da sua história um grande ministério. Ele colocou em prática, e que muitas pessoas foram alcançadas, irmão. E que muitas pessoas foram libertas, e que muitos livros da Bíblia ali nas cadeias e prisões, em muitas igrejas, em Coríntios, na Galácia, em Tessalônica, em muitas igrejas ele ensinou e anunciou em nome de Jesus, irmão. Mesmo mediante aqueles que queriam destruir, mesmo diante aqueles que queriam paralisar a obra que Deus já havia começado.
Mas a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu e que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, irmão, na minha e na sua vida. Que você venha estar com essa palavra guardada no coração. Que você venha registrar a palavra do apóstolo Paulo. Que você venha pensar em tudo que os discípulos ali viveram e passaram, para que a palavra de Deus fosse continuada. E que meio a lutas, perseguições e mortes e cadeias, a palavra do Senhor não ficou presa. Ela continua livre. E ela continua, a Bíblia diz, viva e eficaz. E ela produz resultado. Amém? Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua preciosa palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque é o Senhor que nos liberta com a tua palavra. É o Senhor que transforma as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque sem ti, está na tua palavra, nós nada podemos fazer. Ó Deus, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Ah, Deus, nos dá uma nova direção, nos dá uma nova visão, meu Senhor. Nos visita nessa noite mais uma vez, nos visita em sonhos, nos visitas, meu Senhor. Ah, Deus, com a tua preciosa palavra, fala aos nossos corações, nos incomoda. Aqueles que estão presos, acorrentados, aqueles que não se sentem capazes, aqueles que não têm coragem. Ó Deus, vai trazendo força, vai trazendo coragem. Ó Deus, vai libertando a alma, ó Deus, que está presa. Ó Deus, acanhada, ó meu Deus, em nome de Jesus, vai libertando os cativos e oprimidos. Ah, Deus, vai tornando nova todas as coisas. Ó Deus, aqueles que falam mal, aqueles que vêm com palavra para transgredir, ó Deus, vai colocando uma palavra nova no coração, vai trazendo palavras de bênção, não de maldição. Ó Deus, que vidas venham ser curadas, que vidas venham ser alcançadas, transformadas, venham ser libertas, meu Deus, pelo poder que há no teu sangue. Abençoa cada um de nós, Senhor. Visita-nos, Senhor, de uma forma especial. Ó Deus, nos dá uma semana de bênção, nos dá uma semana de paz, de boas notícias, Senhor. Ah, Deus, visita os nossos lares, o nosso trabalho. Ah, Deus, a cada amigo nosso, a cada vizinho, a cada familiar nosso. Ah, Deus, vai adiante de cada um, meu Senhor, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, tornando nova todas as coisas, porque assim nós cremos em nome de Jesus e ligamos na terra e no céu. Amém.